O K2, conhecido como Montanha Selvagem, é um dos picos mais perigosos para escalar devido às rotas íngremes, clima instável e alta mortalidade. O Everest tem uma rota mais fácil que o K2, mas 2024 mudou a escalada do K2 para sempre. Regulamentações ambientais e de segurança mais rígidas, avanços tecnológicos e mudanças na cultura do montanhismo estão redefinindo o futuro do K2, tornando-o mais acessível. Porém, mesmo com mais sucesso, não devemos subestimar a imprevisibilidade da montanha. A descrição do espectador é recomendada. K2 é o segundo pico mais alto do mundo, situado na Cordilheira do Karakoram. Em 2024, importantes mudanças foram feitas nas regras de permissão para escalar o K2. A decisão foi motivada por preocupação com superlotação, segurança e impacto ambiental do aumento da atividade humana na montanha. Nos últimos anos, o K2 ganhou popularidade entre alpinistas, resultando em mais expedições e permissões emitidas. Porém, essa popularidade trouxe desafios que exigiam atenção urgente para garantir a segurança, sustentabilidade e integridade da montanha. Regulamentos mais rígidos para permissões foram introduzidos devido à superlotação e, principalmente, ao ocorrido em 2023. Se você é montanhista ou conhece o K2, provavelmente já ouviu sobre esse polêmico acidente. Era 27 de julho de 2023, um dia trágico gravado na dura e implacável memória do K2. Mohamed Hassan, carregador de grande altitude, de 27 anos da remota vila de Tizar, em Gilgit, Baltistão, Paquistão, estava entre os que enfrentavam a notória seção de gargalo da montanha, uma cula íngreme e estreita acima de 26 mil pés, onde o perigo se agarra como geada a cada centímetro de rocha e gelo. Hassan, carregador local, foi contratado para ajudar alpinistas a chegar ao cume. Com pouco salário e equipamento básico, ele era um dos muitos heróis anônimos que arriscavam a vida para realizar sonhos alheios. Mas, diferente dos alpinistas bem equipados que acompanhava, Hassan não tinha equipamentos modernos nem as proteções usadas pelos montanhistas mais ricos contra as duras condições da montanha. O governo do Paquistão emitiu um relatório observando que o Sr. Hassan estava escalando com uma equipe de 15 fixadores de corda. Todos eram experientes, sherpas nepaleses de equipes comerciais, mas Hassan não tinha experiência em escalada ou grandes altitudes, apenas trilhas ao redor do K2 e Spantik, o que é bem diferente de escalá-lo. Ele usava calças comuns e jaqueta, enquanto subia entre os acampamentos 2 e 3. Diferente do resto da equipe, ele não usava macacão de plumas, oxigênio extra ou capacete na rota perigosa. Após escalar no escuro, após a meia-noite, eles chegaram à parte mais perigosa da subida, do K2 pela rota Abruzzi. Enquanto a equipe atravessava o gargalo, um trecho notório logo abaixo do ameaçador Serac, que já tirou muitas vidas antes, o desastre aconteceu. Hassan carregava cordas e suprimentos na estreita trilha de pegadas de uma íngreme encosta de neve de 70 graus chamada Travessia. Para piorar, uma forte nevasca começou a se formar. A cerca de 26 mil pés, subindo por terreno íngreme na neve escura, Hassan perdeu o equilíbrio no gelo traiçoeiro. De repente, ele caiu e ficou pendurado precariamente nas cordas sobre o gargalo exposto. O que se seguiu foi uma cena de partir o coração e cheia de controvérsias. Toda a equipe viu o Sr. Hassan cair de 5 a 7 metros de altura. Com avalanches acontecendo ao redor deles e uma tempestade de neve se formando, a equipe responsável pela fixação das cordas continuou trabalhando em direção ao cume. 2 sherpas tentaram puxar Hassan de volta ao caminho, mas não conseguiram. Eles se juntaram ao resto da equipe, deixando Hassan pendurado de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo,
cerca de 200 alpinistas estavam a caminho do cume a partir do acampamento 3. Alguns desses 200 alpinistas ajudaram Hassan. A montanhista norueguesa Kristin Harila e sua equipe, incluindo Tenzin, Lama, Sherpa e o fotógrafo Gabriel Tarso Silva, pararam no gargalo logo abaixo da travessia. Viram o Sr. Hassan à frente, pendurado na corda fixa. Eles não podiam ajudar, mas também não podiam simplesmente passar. Quando se aproximaram, Tarso ouviu gemidos de dor e encontrou o Sr. Hassan pendurado de cabeça para baixo, sem roupa de frio, capacete, luvas e oxigênio. O relatório dizia que ele estava nessa posição há mais de 1 hora. Tarso, Tenzin e Hassam Shigri, parceiro do Sr. Hassan, montaram um sistema de roldanas 3-1 com seus equipamentos de escalada. É o clássico sistema de vantagem mecânica usado por socorristas. Com empatia e trabalho em equipe, conseguiram levá-lo de volta à trilha principal. Harila e Tenzin foram investigar uma avalanche que atingiu a equipe de fixação de cordas, deixando Tarso, seu companheiro e outro Sherpa da HK Expeditions com o Sr. Hassan. O relatório mencionou que o abdômen do Sr. Hassan ficou exposto ao frio extremo, o que, combinado com sua posição de cabeça para baixo, levou a um acúmulo severo de fluidos em seu corpo, reduzindo suas chances de sobrevivência. Tarso notou que o Sr. Hassan tinha hipotermia e possivelmente quebrou as 2 pernas na queda. Mesmo com a forte nevasca, Tarso tentou salvar o Sr. Hassan. Ele compartilhou seu oxigênio suplementar e forneceu luvas e água morna, mas o Sr. Hassan não respondeu mais. A tempestade também dificultou a comunicação por rádio. Enquanto Tarso trabalhava nele, outros alpinistas passavam, pedindo para que saíssem do caminho para que pudessem continuar. Não sei o que há nas montanhas e nos alpinistas, mas sempre ouvimos histórias de pessoas passando por alpinistas morrendo ou feridos sem compaixão. Tarso, com pouco oxigênio e sem estar acostumado à grande altitude, corria sério risco de morrer se não encontrasse mais em breve. A fonte mais próxima era um Sherpa da Seven Summits Treks, que estava acima na montanha com uma garrafa extra. Quando Tarso deixou o Sr. Hassan para trás, ele relatou: olhando em seus olhos, agora quase sem brilho, percebi que talvez não houvesse mais esperança para o carregador Muhammad Hassan. Muhammad Hassan morreu no início da manhã. O relatório inclui uma lista detalhada das mudanças necessárias nas regulamentações de escalada de longa data. Reconheceu o impacto da morte do Sr. Hassan em sua família e recomendou que as autoridades locais oferecessem compensação a eles. Apesar de não constar no relatório, o Sr. Hassan aparentemente usou seu dinheiro para comprar equipamentos e entrou na equipe de corda para ganhar mais e sustentar sua família de 4 pessoas e sua mãe diabética. O relatório também afirmou que a operadora de turismo Leila Peak Expeditions violou vários regulamentos ao não fornecer o equipamento adequado para o carregador de alta altitude, ao contratar um carregador de alta altitude inexperiente e ao não fornecer o seguro exigido. Como resultado, foram proibidos de operar no Paquistão por 2 anos. Gabriel Tarso recebeu uma carta de agradecimento por seus esforços para salvar a vida do Sr. Hassan naquela noite. O caso do Sr. Hassan chocou a comunidade do montanhismo e a humanidade. A história dele não era apenas sobre montanhismo. Trata-se de alguém motivado que priorizou a família, outra pessoa que valorizou a humanidade acima de seus objetivos e um sistema que precisava mudar. A história do Sr. Hassan é apenas uma das razões pelas quais as regras agora são diferentes e mais rigorosas. Veja, ao contrário do Monte Everest, que tem uma rota bem estabelecida e regulamentada, o K2 é famoso por sua dificuldade extrema, clima imprevisível e terreno perigoso. Apesar dos desafios, o interesse em escalar uma das montanhas mais difíceis do mundo cresceu, aumentando o número de alpinistas a cada temporada.
Esse aumento no número de alpinistas causou uma superlotação severa, especialmente em áreas complicadas como o Gargalo e o Esporão Abruzzi. Esses trechos possuem caminhos estreitos e escaladas técnicas, dificultando a passagem segura de muitos alpinistas. A superlotação nesses pontos críticos aumentou o risco de acidentes, atrasos e até fatalidades, já que os alpinistas muitas vezes são obrigados a esperar por horas em condições congelantes, expostos a avalanches e quedas de pedras. Esses atrasos podem ser perigosos, pois expõem os alpinistas às condições severas da montanha por períodos prolongados, aumentando o risco de exaustão, hipotermia e mal da altitude. Em alguns casos, os alpinistas foram obrigados a esperar por horas em temperaturas congelantes, incapazes de avançar devido ao número de pessoas à sua frente. Essa congestão não só aumenta os riscos físicos, mas também cria pressão psicológica, já que os alpinistas ficam ansiosos sobre suas chances de alcançar o cume dentro do tempo limitado ou antes que o clima mude. A segurança preocupa devido ao aumento de alpinistas inexperientes tentando escalar o Q2. Com o aumento do interesse pela montanha, alpinistas de variados níveis se juntaram à multidão. O aumento de alpinistas inexperientes causou mais acidentes, feridos e resgates, sobrecarregando guias, equipes de resgate e recursos limitados em grandes altitudes. A demanda por mais resgates não só arriscou a vida dos alpinistas, mas também dos socorristas, criando um ciclo perigoso que precisava ser enfrentado. Para resolver esses problemas, o governo criou novas regras de permissão em 2024. Isso mudou como as expedições no K2 são gerenciadas. O governo paquistanês trabalhou diretamente com grupos internacionais de escalada e partes interessadas locais e implementou várias medidas importantes para reduzir a superlotação, melhorar a segurança e minimizar os danos ambientais. Uma grande mudança feita pelo governo foi reduzir o número de permissões emitidas a cada temporada. As autoridades impuseram um limite rígido de alpinistas no K2, reduzindo bastante o total em comparação a anos anteriores. Não sabemos quantos foram autorizados a escalar o Q2 nesta temporada, pois o Paquistão não divulga esses dados. Mas reportagens dizem que cerca de 175 pessoas receberam permissão. Cerca de 50 pessoas conseguiram chegar ao cume nesta temporada. Por exemplo, a equipe Imagine Nepal K2 Expedition 2024, composta por 8 alpinistas internacionais e 10 sherpas nepaleses, alcançou com sucesso o cume do Monte K2, a segunda montanha mais alta do mundo, no domingo 28 de julho de 2024. Se cerca de 50 pessoas realmente chegaram ao topo, isso significa que apenas 28% das pessoas que tentaram escalar o K2 tiveram sucesso. Isso é pouco, até para uma montanha difícil como o K2. O limite foi criado para controlar o número de alpinistas, evitar aglomerações em áreas críticas e reduzir o risco de acidentes por superlotação. Reduzindo o número de alpinistas, as autoridades querem tornar a montanha mais segura e controlada, permitindo maior liberdade aos escaladores e evitando gargalos perigosos que já causaram atrasos e riscos. Além de reduzir permissões, as novas regras impõem exigências mais rígidas para alpinistas obterem permissão. Agora, se você quiser participar dessa expedição, deve provar que já tem experiência prévia em grandes altitudes e demonstrar suas habilidades técnicas e preparo físico. Essa mudança tem como objetivo garantir que apenas alpinistas habilidosos e experientes sejam autorizados a escalar o Q2, reduzindo acidentes e a necessidade de resgates. As novas regras exigem guias certificados e equipe de apoio em todas as expedições para garantir segurança e supervisão especializada. Para conter o impacto ambiental, os novos regulamentos impõem uma gestão de resíduos mais rigorosa. Os alpinistas
devem adotar a política de não deixar rastros, levando todo o lixo, inclusive resíduos humanos, para fora da montanha. Multas altas são aplicadas em caso de descumprimento, e o depósito reembolsável só é devolvido se os alpinistas trouxerem todo o lixo de volta. As regras exigem missões de limpeza mais frequentes na montanha, com voluntários locais e internacionais para restaurar o ambiente do K2. Apesar de protegerem o ambiente do K2, essas regras rígidas trouxeram novos problemas aos alpinistas. Pense nisso, você já enfrenta a altitude que faz 5 passos parecerem 500. Além disso, é preciso carregar todo o lixo, até resíduos humanos, para cima e para baixo da montanha. Esse peso extra torna a expedição ainda mais difícil. A exigência de depósito reembolsável para a gestão de resíduos gerou opiniões diversas, com alpinistas questionando a viabilidade de aplicar essas regras em ambiente tão remoto e hostil. Apesar de multas e penalidades desestimularem o descumprimento das regras, elas podem ser ineficazes na escalada em alta altitude, onde a fiscalização é difícil e os recursos limitados. Quero dizer, nós já discutimos várias expedições ilegais neste canal antes. Embora essas regras visem melhorar a segurança, reduzir a superlotação e proteger o meio ambiente, também trouxeram desafios e efeitos inesperados. Houve redução imediata no número de alpinistas autorizados no K2 por temporada. A redução aumentou a disputa entre alpinistas e empresas por permissões limitadas, elevando o custo da escalada. Assim, o preço das expedições subiu, com agências cobrando até $69.500. O aumento dos custos dificultou que alpinistas de países ou origens menos abastadas arcassem com a escalada. Isso pode limitar a diversidade e a inclusão das futuras expedições. Apesar de menos alpinistas reduzirem a superlotação e problemas de segurança, isso causou dificuldades econômicas às comunidades locais, que dependem da temporada de escalada para sua renda. Moradores locais, como guias, carregadores e equipe de apoio, dependem da renda dos alpinistas anualmente. Com menos permissões e expedições, essas comunidades têm renda reduzida, elevando preocupações sobre estabilidade financeira e bem-estar futuros. Outro desafio foi a burocracia maior para conseguir permissão com as novas regras. Agora, os alpinistas precisam passar por um processo de inscrição mais detalhado e demorado, que exige muita documentação e comprovação de experiência. Isso aumentou o tempo de aprovação das permissões. Isso frustra alpinistas e organizadores que enfrentam regulamentações complexas. A papelada extra aumentou a pressão sobre as autoridades, que precisam de mais recursos e funcionários para lidar com as solicitações e garantir o cumprimento das novas regras. Enquanto essa regra torna a vida dos alpinistas um pouco mais difícil, a próxima compensa: o desenvolvimento de novas tecnologias em 2024. Isso foi impulsionado principalmente pelo desejo de reduzir riscos e melhorar a experiência geral de escalar o K2. Um dos avanços tecnológicos mais significativos foi a introdução de ferramentas de previsão do tempo em tempo real. No passado, a imprevisibilidade do clima no K2 era um dos principais fatores que contribuíam para sua alta taxa de fatalidade. Tempestades, ventos fortes e avalanches surgiam sem aviso, surpreendendo alpinistas e frequentemente causando tragédias. Só guias experientes e sherpas sabiam prever o tempo olhando o céu. Mas se você assistiu aos meus vídeos, sabe que isso não impediu alguns alpinistas antes. Para reduzir esses riscos, agências meteorológicas e empresas de tecnologia criaram sistemas avançados de previsão do tempo para ambientes de alta altitude, como o K2 agora. Alpinistas acessam previsões detalhadas que antecipam mudanças climáticas com mais precisão e agilidade. Você pode receber alertas de tempestades próximas
ou mudanças nos ventos com horas de antecedência, ajudando a decidir quando subir ou recuar para um local seguro. Essas ferramentas usam dados de satélite, sensores em terra e algoritmos avançados para fornecer atualizações climáticas em tempo real. Talvez você já conheça tecnologias como os satélites meteorológicos de última geração, como a série Geostationary Operational Environmental Satellite R, da National Oceanic and Atmospheric Administration, ou os satélites Sentinel da Agência Espacial Europeia. O que acontece é que esses satélites enviam dados para agências meteorológicas, serviços de previsão do tempo e plataformas de previsão para gerar previsões meteorológicas e alertas. Se nunca esteve em grandes altitudes, talvez se pergunte como os alpinistas obtêm esses dados lá em cima. Alpinistas costumam contratar apoio para expedições. Eles apoiam alpinistas em alta altitude e usam dados de satélite para prever o tempo e enviar alertas personalizados. Esses serviços oferecem aos alpinistas atualizações e avisos em tempo real, com base nas últimas observações de satélite, usando rádios alta frequência ou telefones via satélite. Aplicativos e ferramentas meteorológicas modernas usam dados de satélites avançados para oferecer aos alpinistas informações meteorológicas atualizadas e precisas. Por exemplo, apps como mountainforecast.com ou avalanche.org podem usar esses dados em suas previsões. Então você conseguiu sua permissão, cara. Aprendeu todas as regras, aceitou carregar sua cintura para cima e para baixo e tem uma previsão do tempo detalhada. Agora é hora da escalada de verdade. É preciso equipamento. O avanço nos equipamentos de escalada também foi revolucionário. 2024 trouxe novos sistemas de oxigênio equipados com ferramentas de monitoramento digital. Permitem que escaladores monitorem o oxigênio em tempo real, evitando falta em momentos críticos. Esses sistemas de oxigênio são mais leves e eficientes, aumentando a resistência dos escaladores e reduzindo o peso carregado. Isso significa que não há desculpa para carregar resíduos para cima e para baixo da montanha. Sabe, o que realmente subestimamos é o peso das nossas roupas. Algumas roupas pesam 18 onças. Agora, em 2024, há roupas térmicas e botas de alta tecnologia que protegem melhor contra o frio extremo e diminuem o risco de congelamento e hipotermia. Esses itens usam grafeno e tecidos isolantes avançados para reter melhor o calor corporal, reduzindo o peso e oferecendo mais flexibilidade e conforto aos alpinistas em condições extremas. A introdução desses avanços tecnológicos teve um efeito profundo na segurança e acessibilidade da escalada no K2. Ferramentas de previsão do tempo em tempo real ajudam alpinistas a decidir o melhor momento para subir, reduzindo riscos causados por condições climáticas perigosas. Essas ferramentas ajudaram a prevenir acidentes causados por tempestades repentinas ou avalanches, contribuindo para a diminuição do número de fatalidades e ferimentos na montanha. Como resultado, escalar o K2 se tornou relativamente mais seguro em comparação com anos anteriores, incentivando mais alpinistas a tentarem a subida. Equipamentos de escalada aprimorados, como sistemas de oxigênio mais leves e roupas de alta tecnologia, também contribuíram para a melhoria da segurança, ao reduzir o esforço físico dos alpinistas e oferecer melhor proteção contra o ambiente hostil. O menor peso dos novos sistemas de oxigênio permite que alpinistas se movam com mais eficiência e conservem energia para os trechos mais críticos da escalada. Ferramentas de monitoramento digital auxiliam alpinistas a controlar melhor o uso de oxigênio, diminuindo o risco de falta em altitudes elevadas onde o ar é rarefeito. A tecnologia das roupas ajuda alpinistas a manter o calor em temperaturas congelantes, reduzindo riscos de queimaduras e ferimentos causados pelo frio. Apesar dos avanços tecnológicos reduzirem barreiras, alpinistas ainda devem avaliar riscos e seguir regras. Essas regras
Regulamentos e tecnologias não são obstáculos. Essas regras existem para sua segurança. Se eu fosse tentar essa expedição sabendo delas, pensaria 2 vezes e me prepararia como para as Olimpíadas. Isso quer dizer tentar só quando eu tiver total certeza. A dependência da tecnologia gerou novos desafios para alpinistas e organizadores de expedições. Ferramentas avançadas de previsão do tempo oferecem informações valiosas, mas não são isentas de erros. Mudanças bruscas no clima ainda ocorrem, e alpinistas podem depender demais da tecnologia, negligenciando habilidades e intuição essenciais para sobreviver em alta altitude. Essas tecnologias. Sempre havia um Sherpa alertando um alpinista que se arrependeu por não ouvir ou nem teve chance de se arrepender. Sistemas de oxigênio mais leves e roupas tecnológicas trazem vantagens, mas não estão livres de falhas. Vazamentos em cilindros ou rasgos nas roupas podem ter consequências catastróficas em grandes altitudes, onde a margem de erro é mínima. Sim, isso faz as expedições ao K2 serem planejadas com mais cuidado, com cada pequeno detalhe considerado e adaptado para aqueles que estão, pelo menos, 90% preparados para o desafio. O governo paquistanês analisou detalhadamente todos os aspectos das expedições ao K2, mas há opiniões divergentes. Alguns alpinistas afirmam que o aumento do uso de tecnologia compromete o espírito de aventura e autossuficiência, típico da escalada em alta altitude. Eles acreditam que escalar o K2 deveria ser sobre enfrentar desafios naturais com o mínimo de apoio, em vez de depender de ferramentas e dispositivos avançados. Esse debate dividiu a comunidade de montanhismo. Alguns defendem o retorno aos métodos tradicionais, enquanto outros preferem as vantagens da tecnologia moderna. Embora a tecnologia não seja tradicional, essa próxima mudança no mundo do montanhismo pode ser considerada uma volta nostálgica ao passado. Lembra daqueles dias em que você fazia trilhas ou caminhadas em terras intocadas e tomava uma xícara de chá com os moradores locais? O mundo do montanhismo, em geral, está evoluindo de uma conquista individual para uma questão mais consciente social e ambientalmente. Antes das regras do governo paquistanês sobre o meio ambiente, já havia uma crescente valorização de práticas éticas de escalada. Essas práticas visam reduzir o impacto negativo do montanhismo no meio ambiente e nas comunidades locais. Um dos aspectos mais impactantes da escalada ética é o foco na redução do impacto ambiental. Inclui a limpeza de áreas de montanha poluídas e a adoção de princípios de não deixar rastros, evitando evidências visíveis da presença humana. Os escaladores são cada vez mais incentivados a levar todo o seu lixo embora, incluindo restos de comida e resíduos humanos, e a evitar danificar ecossistemas frágeis. Quando você pensa na última vez que fez uma trilha ou até mesmo uma caminhada, o que você pensou ou sentiu ao ver garrafas de água vazias e sacolas plásticas no chão? É horrível, não é? E ainda julgamos quem suja a natureza. Nos contradizemos ao agir como quem julgamos. Além disso, cresce a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas nas montanhas, impulsionando esforços para reduzir a pegada de carbono e promover práticas sustentáveis. Outro componente importante da escalada ética é o respeito crescente pelas culturas e comunidades locais. O montanhismo sempre foi visto como atividade ocidental, desconsiderando o valor cultural das montanhas para os povos locais. Agora, reconhece-se cada vez mais que as montanhas são sagradas para muitas comunidades indígenas e que suas tradições e crenças merecem respeito. Por exemplo, muitos moradores locais consideram Annapurna uma deusa e rezam por ela. Imagine que você está rezando, lendo seu livro sagrado ou praticando qualquer outra atividade espiritual, e alguém chega e desrespeita isso, ou faz piada com isso. Isso é absolutamente inaceitável, não é?
A mudança em direção a práticas de escalada éticas teve um impacto profundo na experiência tradicional de escalada. Para alguns escaladores, essas novas normas são bem-vindas por refletirem seus valores e crenças. No entanto, para outros, a ênfase na responsabilidade ambiental e na sensibilidade cultural pode parecer uma restrição à sua liberdade de explorar e se desafiar. Alguns argumentam que buscar a escalada ética contraria o espírito aventureiro e de risco tradicional do montanhismo. Concordando ou não com essas práticas éticas, é claro que a escalada ética está se tornando cada vez mais importante na comunidade do montanhismo. Com o aumento de pessoas escalando montanhas, é essencial garantir que essas atividades sejam feitas de forma responsável e sustentável. Todos concordamos que a natureza é selvagem, bela e frágil. Os seres humanos são aqueles que geralmente tentam impactar a natureza, não o contrário. A natureza só reage ao que fazemos. Para expressar gratidão pela natureza e pelas comunidades locais, muitos alpinistas se sentem motivados a aprender sobre os costumes e tradições locais, obter as permissões e autorizações necessárias, apoiar as economias locais por meio do turismo responsável e preservar a beleza e a majestade das montanhas para as próximas gerações. Você acreditaria se eu dissesse que houve uma morte em 2024 mesmo com todas essas regulamentações? Os alpinistas japoneses Kazuya Hirai, 45 anos, e Kenro Nakajima, 39, aparentemente caíram pela face oeste do K2 a cerca de 24.606 pés de altura. A face oeste foi escalada apenas uma vez por uma expedição russa em 2007. Os alpinistas japoneses estavam no 4º dia de escalada. O jornal Dawn, do Paquistão, informou que um helicóptero de resgate encontrou seus corpos. Os montanhistas japoneses estavam sozinhos, fora de equipes comerciais, escalando em estilo alpino, leves, sem oxigênio extra, carregadores, acampamentos ou cordas fixas. Eram alpinistas de elite premiados com o Piolet d'Or. É triste que, mesmo com mais segurança e avanços na escalada, o fascínio e o perigo do K2 ainda tirem vidas. Isso realmente confirma se existem regras e regulamentos ou não. Há um fascínio misterioso em arriscar-se em situações tão perigosas. Só entende esse fascínio quem atendeu ao chamado. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Mantenha-se ousado e viva com coragem.